General Grievous era o terror do exército separatista. Com mais de 2 metros de altura e empunhando diversos sabres de luz enquanto massacrava seus oponentes, ele era um general astuto e inteligente, diferente dos Battle Droids. Estão atirando na gente. Vamos dar outra volta? Afinal, antes de se tornar um ciborgue, Grievous fazia parte de uma espécie de ferozes guerreiros conhecidos como Kalish. Mas você sabia que ele tinha mais midichlorians do que muitos Jedi bastante conhecidos aí? Pois é, vamos entender essa treta toda aqui agora no canal Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e vamos para a polêmica, principalmente depois que terminamos a Ahsoka e a Sabine é sensitiva da força, utiliza sabre de luz, tem poderes Jedi, aquela coisa toda essa polêmica que a gente conversou nesse vídeo aqui e você vai entender um pouquinho na análise de Ahsoka do último episódio. E aqui a polêmica envolve o talvez não tão querido General Grievous, até porque quem não tinha raiva dele escapando o tempo todo em The Clone Wars? Diferente do General Grievous de 2003, a animação do Cartoon Network do Genndy Tartakovsky, em que ele passava medo em Jedi e também passava manteiga neles. O fato é que no universo expandido Legends, General Grievous possuía mais midichlorians do que alguns Jedi bem conhecidos aí dos filmes. E aí você deve estar se perguntando como de acho isso é possível se ele não era sensitivo à força, pelo menos dado aí essa comparação midichloriana de sensibilidade da força. Para explicar essa questão eu vou ter que trazer um pouco do background do Grievous, eu vou ter que contextualizar vocês da sua história no universo expandido Legends, pelo menos um pouquinho. Antes de ser Grievous, ele era Quimain Jai Shilao, um astuto general da espécie Kalish. Até mesmo quando criança, Quimain era implacável e audacioso. O seu mundo, Kali, era afogado em diversas guerras, principalmente contra os Yamri, uma espécie de insetoides que queriam escravizar os Kalish. Então, com 20 anos de idade, moldado na guerra, Grievous já era considerado até mesmo um semideus pela sua espécie. Imagina só a quantidade de mortes de Yamri que ele tinha nas suas costas. O cara era impiedoso, era terrível mesmo. Mata todo mundo! A sua estratégia era tão boa que o clã bancário dos separatistas resolveu entrar em contato para oferecer uma proposta de emprego para que Grievous se tornasse então um general da causa separatista. Só que ele não estava muito afim não, e havia até rumores de que Grievous admirava os Jedi e por isso preferiu não fazer parte do conflito. Só que como os separatistas não aceitavam não como resposta, a entrevista de emprego terminou em bomba, porque Sun Hill, líder do clã bancário, junto com o Conde Dooku, resolveram implantar um explosivo na nave de General Grievous para culpar a República e assim com Grievous completamente destruído, reconstruí-lo como ciborgue para as forças separatistas. Os órgãos vitais, cérebro e olhos de General Grievous foram implantados e seu corpo foi revestido de uma armadura de duranium. Esse material conseguia resistir a alguns golpes de sabre de luz e também era utilizado mesmo no composto dos cabos, dos hilts, dos sabres. Então sim, tecnicamente, General Grievous é feito de sabre de luz. Se você quiser um contexto maior, eu fiz um vídeo contando a história completa de General Grievous que você confere aqui em cima no card. E aí, durante todo o processo cirúrgico, Conde Dooku resolveu simplesmente meter o louco. Ele, para salvar General Grievous, injetou sangue de um antigo amigo dele. Estamos falando do mestre Jedi Sifo Dyas, amigo de Dooku na época que os dois eram Jedi. Também conhecido como o mestre Jedi que tem um dos mais maravilhosos nomes de Cavaleiro Jedi de Star Wars. Sifo Dyas. Sifo Dyas was... Sifo Dyas. Sifo Dyas. Sifo Dyas. Mas enfim, não vamos falar do nome dele em inglês não, que dá problema. Vamos falar do nome dele em português, que é mais tranquilo. Mestre Sifo Dyas, o responsável pela encomenda do exército clone em nome da República, porque ele tinha tido uma visão das guerras clônicas. Só que no Legends, Sifo Dyas foi morto por Dooku como um teste para que ele passasse para o lado sombrio. E aproveitando também para cortar todos os seus laços passados com os Jedi. Mas o sangue do seu velho amigo era poderoso em contagem midichloriana. E aí Dooku resolveu guardar, porque, né,
Nunca se sabe quando você vai precisar de uma bolsa de sangue do seu velho amigo morto, né? Dukan esperava que a alta contagem midi-chloriana de Zyphovias ajudasse Grievous a sobreviver, o que no final acabou dando certo. Provavelmente isso ajudou o General Grievous a aguentar a cirurgia e retornar como um ciborgue. Só que quando acordou, Grievous ficou pé da vida, porque ele esperava que essa transfusão de sangue desse ao menos alguma sensibilidade a ele, à força, o que de fato não ocorreu. Com ódio no seu coração, após ter sido manipulado pelos separatistas, Grievous jurou vingança aos Jedi e à República. Imagina só, ele nem suspeitava que ele tinha sido tapeado pelos separatistas. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Então, depois dessa pequena explicação aí de contexto sobre o General Grievous, vamos pra polêmica, vamos entender que diacho é isso de por que Grievous tem mais midi-chlorians que alguns Jedi. Isso começou com uma página do livro Legends Star Wars Graphics, que mostra vários infográficos da saga. No guia, há uma seção mostrando a contagem midi-chloriana de diversos personagens, desde não sensitivos a sensitivos à força. E lembrando aqui, até porque estamos com o selinho, esse livro é Legends. Não podemos esquecer que todos os seres vivos possuem midi-chlorians em suas células, até porque a força reside em todos nós, já dizia o mestre Qui-Gon Jinn. E segundo ele, sem as midi-chlorians não haveria vida e não teríamos conhecimento da força. O que ocorre é que no Legends, apesar da força estar entre todos e tudo à sua volta, nem todo mundo consegue senti-la e manipulá-la. Contagens baixas midi-chlorianas impediam a sensibilidade direta à força. A média de um humano não sensitivo, por exemplo, era de 2.500 midi-chlorians. Alguns personagens que a gente tanto ama também aparecem nesse infográfico e dá pra ver a sua contagem midi-chloriana, como tipo Lando Calrissian e Padmé Amidala. Enquanto Lando possui uma contagem de 3.300 midi-chlorians, Padmé possui uma contagem de 4.700. Sensitivos à força sempre demonstravam uma contagem midi-chloriana acima de 5.000 midi-chlorians. Então pense aí que por bem pouquinho a nossa querida Padmé não se tornou uma Jedi. Mas mesmo assim, os Cavaleiros Jedi do Legends tinham a sua própria nota de corte de midi-chlorians, né? Imagina só, no Enem dos Jedi, a sua contagem midi-chloriana determinaria se você deveria ser chamado, né, para a ordem ou não. Então, para você ser considerado um candidato apto à Ordem Jedi, você deveria ter pelo menos 7.000 midi-chlorians. E nessa página aí do livro, a gente vê que o General Grievous possui uma contagem de 11.900 midi-chlorians. O que é isso, meu Deus? É de mais de 8.000! Essa contagem é mais alta do que muitos poderosos Jedi, como Ki-Adi-Mundi, o grande sorridente Kit Fisto, o gente boa do Plo Koon, que por sinal tem vídeo sobre ele com a história do Plo Koon pra você conferir, e também da personagem que mais morreu em Star Wars, tanto no Canon quanto no Legends. Estamos falando, claro, da Mestre Jedi Shakti, aquela que é a Kenny do South Park, só que do universo Star Wars. Eu também fiz vídeo sobre ela aqui, sobre as suas mortes incríveis, que tá aqui no card pra você assistir. Sobre suas mortes incríveis, que absurdo, coitada. Todos esses Jedi aí que eu mencionei possuem uma quantidade midi-chloriana de 10 a 11.000. Além disso, por muito pouco, bem pouquinho ali, é um chorinho que o General Grievous não possui a mesma contagem midi-chloriana de personagens como Mace Windu e Darth Maul. Ambos possuíam uma contagem de 12.000, olha só. E não podemos esquecer do escolhido, Anakin Skywalker, que possuía uma contagem midi-chloriana de mais de 20.000. Inclusive, eu quero puxar também a contagem midi-chloriana do Mestre Yoda, mais por curiosidade, né? Ele possuía cerca de 17.700 midi-chlorians, uma característica muito presente na espécie do nosso Mestre Verdinho. Mas se o Grievous no Legends possui uma contagem de midi-chlorians tão alta, por que ele não consegue manipular a força? Antes de eu te responder, senta o dedo no like, que eu tenho certeza que você tá curtindo esse conteúdo aí da gente botando os níveis de poder Dragon Ball de midi-chlorians de Star Wars. O seu like ajuda muito esse vídeo a chegar a mais gente aqui no YouTube. Vamos lá, preparados para a resposta? É simplesmente porque a força não pode ser manipulada. E não tô falando aqui da forma que ela é manipulada na galáxia de Star Wars, com a galera, né, soltando raiozinho ou usando a força pra pegar objeto, tipo você, que eu tenho certeza que você usaria a força pra puxar o controle remoto, ou uma caneca, que nem a Sabine fez lá em Ahsoka. Eu falo da manipulação através
do artificial, de experimentos científicos. Por exemplo, fazendo uma transfusão de sangue de um sensitivo para um não sensitivo, como o Dukan fez. A força é tipo uma entidade sobrenatural que possui vontade própria. Você não pode manejá-la como uma ferramenta, como um objeto ao seu bel prazer. Não, não, de forma alguma. Por isso, injetar sangue de Zyphovias no General Grievous, que era um ser que não possuía essa sensibilidade, não daria a ele a vontade ou a capacidade de utilizar a força. Aqueles midi-chlorians que chegaram até Grievous não faziam parte natural do seu organismo, de quem ele era em vida. Então, a gente pode entender aqui que mesmo Grievous possuindo essa quantidade elevada de midi-chlorians que foram injetados nele, é como se os pequenos midi-chlorians estivessem mortos, incapazes de se comunicar com a força. Era só pra marcar presença, fazer volume, tipo aquele aluno que vai pra aula na faculdade ou no colégio, só responde a chamada e não faz nada, não fede nem cheira. Então, tipo isso aí. Se você, Wing, você que estuda, se você for assim, ó, tô de olho, hein? Não seja assim não, hein? Estude. Olha aí, João Jedi dando lição de vida. Então aí, temos a resposta. Apesar da quantidade midi-chloriana do General Grievous, ele não poderia manipular a força através de experimentos artificiais e Conde Dukan deu uma bola fora nessa aí. Pera aí que eu tenho um recado pra você, porque a gente lançou o pôster da linha do tempo completa do cânone de Star Wars. Lá você vê todas as mídias de Star Wars, quadrinhos, séries, filmes, livros e jogos, vê onde ela se localiza na linha do tempo de Star Wars pra você poder entender em que momento tá aquele personagem e em que momento tá aquela história que você tá lendo ou assistindo. O link tá aqui embaixo para você comprar, corra lá no site da Editora Europa, e se você estiver na BGS, eu também tô no evento, olha só, espero encontrar você na BGS que tá rolando de hoje até domingo, eu quero ver você por lá. Se você quiser saber sobre mais cirurgias de Star Wars, no caso uma bem sucedida, descubra o que Anakin estava pensando no momento em que estava colocando a armadura de Darth Vader. Aproveita e descubra também por que a Padmé morreu quando deu à luz aos gêmeos Luke e Leia. Que negócio é esse de perder a vontade de viver? São conteúdos bem legais que eu tenho certeza que você vai gostar. Que a força esteja com você.